por acontecer, são aqui analisados corrupção e incentivar a uma política econômica na corrupção. Estimados ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção é Crime. Você está a acompanhar a Rádio Eclésia na sintonia 99.7. Dizer que estamos no ar sempre com o mesmo objetivo, que é de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Para esta edição, trabalha para si João Malavindele na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, Avisto Mbota, que está do outro lado a garantir uma boa imagem na página do Facebook, e o meu nome, Donaldo Souza. Lembrar também que supervisiona este espaço o Gabriel Romeu. E lembrar também que este programa tem a realização do Munga e o apoio da Miserior. Antes de entrarmos então na nossa conversa habitual, vamos aqui convidar a Carmen Mateia, ativista do Munga, para então fazer assim o resumo das atividades. Bom dia, Carmen. Bom dia, Donaldo. Bom dia, audiência. Nos últimos 15 dias, a Munga continua a trabalhar em prol da promoção da cidadania em Benguela e em Angola. Começamos alinhados na prevenção e combate à corrupção com a IGAI. No âmbito do projeto Corrupção e Crime, uma equipa da Umunga reuniu no dia 19 com a delegada provincial da Inspeção Geral da Administração de Estado em Benguela, Josefina Calembo. Com ela mantivemos um encontro que serviu para definir estratégias de trabalho conjunto relativo às denúncias públicas dos cidadãos sobre os atos de corrupção que forem identificados no seio da sociedade. Realizamos também um encontro no dia 20 de julho com o diretor da Associação Ocuveleca, Vitorino Roque, que serviu para uma troca de experiência das atividades que ambas as associações têm vindo a realizar, como partilha de ideias no âmbito do projeto Corrupção e Crime e planificação de atividades futuras. Dentre os assuntos abordados, ficou o interesse das duas instituições trabalharem em conjunto em prol da cidadania. No dia 22 de julho, fizemos uma avaliação de parceria estratégica entre a Umunga e o Instituto Superior Politécnico Lusíadas, onde reunimos com Lionel Inácio, representante dos assuntos acadêmicos deste instituto, a nível do município do Lubito. O encontro teve como objetivo avaliar a parceria estratégica entre ambas as instituições e perspectivar ações conjuntas no projeto Corrupção é Crime. No âmbito da sequência da institucionalização do orçamento participativo no país, a Umunga avaliou o instrutivo do Decreto Presidencial número 235/19 de 22 de julho para a elaboração do Orçamento Geral do Estado de 2022, que estabelece a obrigatoriedade de realização do Fórum Municipal de Recolha de Contribuições à elaboração do Orçamento da Administração Municipal. Desde o dia 26 a 30 do corrente mês, a Umunga trabalha nos municípios de Balombo, Bocoio, Xongoroi, Caimbambo, Catumbela e Lubito, realizando fóruns municipais de auscultação aos munícipes para a recolha de contribuições na perspectiva da elaboração do orçamento participativo. No âmbito da nossa responsabilidade social, também reunimos com o diretor provincial da saúde de Benguela, tendo em conta as dificuldades das unidades de saúde a nível dos municípios de Lubito e Catumbela. No dia 27 de julho, tivemos um encontro com o Dr. Antônio Manuel Cabinda, com o objetivo de partilhar as conclusões e recomendações do relatório sobre os problemas levantados durante as visitas realizadas às principais unidades hospitalares nos municípios supracitados no período de 4 a 15 de junho. Por último, tomando em conta o Decreto Presidencial número 69/21 sobre o regime de comparticipação atribuído aos órgãos de administração
da Justiça pelos ativos financeiros e não financeiros recuperados pelo Executivo angolano, a Omunga emitiu uma nota pública onde solicita a revogação do referido decreto porque, no nosso entender, o mesmo poderá fomentar ainda mais a corrupção em Angola. Carmen Maté, muito obrigado pelo resumo. Até a próxima edição. Obrigada a nós. Então foi assim apresentado neste caso o resumo das atividades desenvolvidas pela Omunga nos últimos 15 dias. Vamos então ouvir a música do político moderno que tem como tema corrupção e crime. Bom dia, Mano Silvio. Bom dia. Nossa, Estamos calmos. Os outros, estamos todos. Tá. Do nosso lado. Os outros ainda não chegaram, então. Não chegaram. Por isso estamos a fazer esse compasso de espera. Fiquei muito preocupado, tenho um problema de horário. E é falta de educação, muitas das vezes. Eu fiquei preocupado. Mas ontem, na verdade, tive que apadrinhar um amigo, casou-se ontem. Então, essa sai do hotel, vai para casa. E pronto, levamos esse tempo todo, se calhar se gera atraso. Você próprio. Vamos aguardar. A visto mesmo? Sim, também está na música. Sim, também estou. Ok, mas tens o teu projeto individual, né? Não. Atualmente já não. Atualmente, ok? É necessário essa unidade, essa coesão, para não estar muito disperso, não? É, por aí. Todos chegamos a fazer a mesma coisa, fomos 20, mais dispersos, vamos sempre ter linha de pensamento também diferenciada. Lógico. Na unidade é sempre bom. Mas não vá mais preso da próxima vez, né? Sim, é verdade. Representar a Comissão de Justiça e Paz. Sim. Obrigado. É o evangelista João Guerra. Saúde e paz a todos. Obrigado. Castanho. Bom dia. Já está no tribunal? Já estás no tribunal não, né? Tá bem. Eu estou sobre um debate. Eu tentei ligar para a Olinda para passar o nosso julgamento para as 10 horas. Ou aí são 11. Vou terminar um debate às 10h30. Eu não tive o feedback dela positivo, na verdade. E não foi ligar às 10 horas porque a pena ser muito cedo. Se calhar a partir das 9 eu ligo para ela. Eu também já falei à doutora Florinda para ver se ela fosse para lá e ia solicitar da Olivia que nos passasse bem o país 11. Né? Porque aquilo. Tá bem, não tem problema. Pode se dirigir para lá, a doutora Florinda também vai já seguir, né? Tá bem. Não, ou podes ficar ali fora, enquanto agora para a doutora Florinda, vai mantendo um feedback para a Florinda, para a Xixa. Mantém o feedback, porque ela que está em prontidão, ainda estou ativo para a questão na rádio inglesa, uma situação pontual, posso. Nós estamos em contato com o Malalinda, né? Essa atividade estão a levar a cabo nos municípios. Eu já estava em contato com o Secretariado Nacional de Justiça e Paz de Luanda. Estava esperando saber do contato, do encontro. Só me disseram de um dia para o outro. E por isso no balão não conseguiram trabalhar. Ok. Galera, a minha presença seria outra. Sim. Música. Nós não temos intenção de apoiar um lado, um partido ou outro. Nosso propósito é ajudar a resolver o problema. Quando realmente, desde não sei quando até hoje, foi retirado ao Estado ilicitamente, onde está? Como é que foi? Qual foi
A corrupção é um mal que afeta todos. A corrupção é um mal que afeta toda a sociedade, visto que macula a prestação dos serviços públicos e o desenvolvimento social e econômico dos países, corrói a dignidade dos cidadãos e deteriora o convívio social e compromete também a vida das gerações atuais e futuras. A luta contra a corrupção exige uma mudança cultural e de comportamento de cada cidadão, porque uma sociedade só se modifica quando os indivíduos que a compõem se modificam. São vários sociólogos defendem que para enfrentar esta batalha, uma das principais armas é a educação. E apenas com a formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a ética, a moral, a cidadania e a honestidade, pode-se construir uma sociedade livre da corrupção. Em Angola, enquanto maior franja e, ao mesmo tempo, força motriz da sociedade, os jovens são chamados a se engajarem no combate à corrupção, à impunidade e o nepotismo, tudo porque este fenómeno tem causado, no nosso entender, grandes dificuldades na juventude no nosso país, com um realce para a falta de emprego e de habitação, além do insuficiente número de salas de aula, de unidades sanitárias, a degradação de algumas vias de acesso e os altos preços da cesta básica. Em véspera da celebração do Dia Mundial da Juventude, no dia 12 de agosto, a Umunga propõe refletirmos sobre o envolvimento dos movimentos juvenis no combate à corrupção em Angola. E como convidados de hoje, temos aqui o evangelista João Guerra, que é o representante da Comissão de Justiça e Paz. Bom dia. Muito bom dia, obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E, enquanto mais, bom dia aos companheiros no debate. Muito bem. Temos também aqui o Silvio Mazelo, que é o representante do Conselho Provincial da Juventude. Bom dia. Muito bom dia. Em representação do Conselho Provincial da Juventude de Benguela, com prioridade de agenda do seu secretário executivo provincial, Dr. Lucas Cativo. Bom dia também extensivo ao colega de painel, o profissional evangelista. Nós queremos a benção durante o nosso debate. E a todos os ouvintes da Eclésia, bom dia. Muito bem, nós também convidamos aqui o representante da AJS, Júlio Lofa, que enquanto vamos conversar, vamos fazer um compasso de espera. E queremos também convidar aqui os nossos ouvintes que podem participar desta nossa conversa, ligando para o 996 23 19 19, 926 19 19 19. E para os nossos internautas, podem também participar a partir da janela dos comentários na nossa página do Facebook. Vamos, como já falamos logo no princípio desta nossa edição, vamos falar hoje sobre o envolvimento dos movimentos juvenis no combate à corrupção. Tal como falamos, já está conosco o diretor executivo da AJS, Júlio Lofa. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Corrupção em Crime. Bom dia, Donaldo, e bom dia também ao público ouvinte da Rádio Eclésia nesse espaço de tempo. Também podia estender aqui as minhas saudações ao meu companheiro de luta, o evangelista João Guerra, e também bom dia para o jovem que vem a representar o Conselho Provincial da Juventude ao nível de Benguela. Obrigado e parabéns ao Munga, né, e a toda a equipa que consegue fazer esse programa estar no ar sempre que chega a data. E a Rádio Eclésia, como sempre, por acolher essas iniciativas para os cidadãos.
Obrigado nós pela disponibilidade, também pela presença aqui no nosso programa. Eu queria já começar mesmo com o Silvio Marcelo, representante da CPJ, como também assim para abrir a nossa conversa. Em Angola, Silvio, nos últimos tempos presenciamos o surgimento de uma série de escândalos de natureza política e em seu cotidiano. Por exemplo, o caso mais recente é a Operação Caranguejo, que marcou a vida de muitos cidadãos jovens, ou seja, de muitos cidadãos, principalmente jovens. Assim como forma de início da nossa conversa, como é que olha para tudo isto? Muito obrigado. Na verdade, o combate à corrupção hoje é o grande desafio que se coloca para uma boa governação. Porque basta olharmos que ela tem efeitos muito nocivos para a nossa sociedade. E esses escândalos que hoje vai se registrando de lá para cá, e as ditas operações, cada uma a seu nível, sem devidade justificativa, vamos atribuir um nome. Temos agora a falar da Operação Caranguejo, que visou muitas patentes de oficiais das Forças Armadas angolanas e da Casa de Segurança do Sr. Presidente da República. Pensamos nós que são atos contínuos daqueles sinais que fomos recebendo desde o ano 2017, de que hoje por hoje a corrupção ia passar a constar de uma agenda e quem abordasse sobre a corrupção, o combate à corrupção, não era visto mais como um indivíduo que não tem projeto de Estado, não tem projeto de nação. De forma holística e ponderada, nos apraz dizer que é um bom sinal, é um bom sinal de que, afinal, alguma coisa está a ser levada a cabo com uma seriedade e que precisamos de uma eficiência ou eficácia para que esses resultados se reflitam na vida dos cidadãos. Pensamos que é um bom sinal que está a ser dado e que há seriedade neste processo de combate, nesse plano estratégico de combate e prevenção à corrupção. Júlio Lofa, é um bom sinal quando falamos sobre o surgimento de série de escândalos de natureza política? Quer dizer, eu penso que o que é um bom sinal é a predisposição dos angolanos em combater a corrupção. Esse sim é um bom sinal. Os meandros podem ser ou não bons sinais. Por quê? Porque estamos a falar da corrupção e, como devemos saber, a corrupção tem efeitos devastadores para qualquer sociedade, qualquer comunidade, desde o mais básico, ou seja, a possibilidade das pessoas comerem, até, por exemplo, a possibilidade das pessoas realizarem os seus sonhos. A corrupção é, na verdade, ou pode ser, na verdade, daquelas guerras que acabam devastando, de certa forma, uma determinada sociedade. Então, por isso, a predisposição é importante, os meandros também, mas aqui devemos realçar que precisamos entender e sentirmos as evidências dos resultados desses meandros. Por quê? Porque, como estamos a dizer, é muito prático, né? O combate à corrupção tem de ser prático, ou seja, tem de ser tem de ter resultados palpáveis, não só do ponto de vista ideológico, mas como do ponto de vista de convivência, do ponto de vista da saúde das pessoas, do ponto de vista da formação das pessoas. E aqui sim, é ali onde nós podemos parar em algum momento para analisarmos se os meandros em que envolvem o combate à corrupção ou os escândalos dos quais se refere poderão de facto ou têm esses indicadores. Eu penso que ali é onde nós temos que prestar um pouco de mais atenção. E quando diz que é preciso ter resultados palpáveis, neste caso, acredita que ainda não temos, não há este resultado? Nós estamos numa fase, me parece que o combate à corrupção nessa estrutura de 2017 para cá, parece-me que está sempre
em fases iniciais, né? Por exemplo, se tivermos que considerar que esta é uma luta da qual terá feito parte da campanha do Presidente da República, então nós estamos em condições de dizer que não faltarão nada mais do que 12 meses, 12 é um pouco mais do que isso, para o período, ou seja, a estação de governação do Presidente da República terminar, de acordo com aquilo que é o nosso hábito de governação em função dos resultados, em função daquilo que a Constituição propõe. Então, e faltando esse curto período de tempo, ainda nós não sentimos, na verdade, os efeitos, ou seja, os efeitos práticos do combate à corrupção. Aqui a questão que se coloca é quando um pai, por exemplo, faz recessão na sua família, né, uma recessão econômica, ou seja, vai fazendo certos cortes, é bom que esses cortes começam já a ter uma repercussão muito diretamente para a vida da família, porque se faz os cortes e ainda assim a família continua a alimentar-se mal, a família continua a movimentar-se mal, a família continua a estudar em péssimas condições, parece que de nada vale, né, os cortes que se foram fazendo. Então é isso que nós precisamos ir sentindo. Dá-nos a impressão de que nós estamos num processo, num programa desenhado de uma forma em que poderia, de certo modo, devolver a dignidade aos cidadãos angolanos. Porém, atrasa muito, parece que estamos sempre a reiniciar, estamos sempre no restart e nunca mais chegamos, nunca vamos para a frente. Senhor Evangelista João Guerra, como já que falamos que todo este escândalo marcou muito a vida da juventude, principalmente, ou seja, no nosso país, será que estamos também nesta linha de começa, não começa o combate à corrupção? Tudo isso para a Comissão de Justiça e Paz, como é que encara esta situação? Muito obrigado mais uma vez. Dizer que, de facto, a corrupção em Angola tem raízes muito profundas, que é bom sempre começar com esses debates, porque precisamos de envolver toda a sociedade no combate à corrupção. Se só falar da corrupção por falar, é preciso irmos mais a fundo. Nós estamos num país que teve muitas etapas históricas e cada etapa teve os seus altos e baixos. E se quisermos recuar no tempo, nós andamos durante muito tempo, depois da independência, andamos divididos. E divididos, mas cada um lá onde esteve, estamos a falar naquele tempo aqui, nas cidades era o monopartidarismo, lá nas matas da UNITA, que também tinha formado seu governo, não havia isto que estamos a sentir hoje. Depois chegamos no momento em que recebemos a democracia, e muito mal recebida, sem preparação política, sem preparação moral, só estávamos preparados para o combate. E combate era matar o irmão, é o que mais tínhamos, não tínhamos nenhuma preparação moral. Depois chegamos num dado momento que afinal era preciso parar. Mas paramos tarde para refletir. Por quê? Porque já muitas pessoas, por causa desta falta de preparação moral, criaram aquilo que eu chamo sempre de síndrome de orgulho. Por quê? Porque pensaram que cada um não olhava mais para o outro, olha para si mesmo. E isto criamos uma base da corrupção que quero ligar exatamente a este princípio que o Munga teve de olhar para a França, para a juventude. E porque isto é que vai ser, isso é que estamos a criar sapatas para um bom combate que se avizinha. Porque, de facto, olhando para aquilo que está a passar, esses escândalos todos,
nós, assim, da Justiça e Paz, que temos por base a própria Sagrada Escritura, como base a doutrina social da Igreja, estamos a dizer que há um assalto contra a vida humana. E por isso é preciso parar, para começarmos a refletir, começarmos a debater casos sérios como este que estamos a fazer. Quer dizer, vamos ter que andar, mas ainda o percurso é longo e temos de saber onde pisarmos. E também não podemos tratar os assuntos com tabus. Temos de ser muito objetivos, claros, também com ética própria, não é verdade? Porque, tal como disse, devia ser um dos companheiros, dizer que houve um tempo que, quando se falasse disso, parece que quem falasse disto era estrangeiro no seu país. Não é. Mas o problema não é este. Porque o que está a se fazer hoje é repor o comboio por cima dos carris. Que tipo de comboio? Comboio da moralidade, comboio da justiça. Hoje não é só da paz. A paz exige justiça. A paz exige equilíbrio mental. E parece que ainda precisamos de muitos passos a dar para equilibrarmos esse país. Porque às vezes os piores, eu não digo os piores corruptos. O problema é que quase todos estamos envolvidos nisso da corrupção. Do guarda, do sentinela, até ao secretário. Do secretário, vamos depois subir até o ministro. E às vezes o ministro recebe do guarda as facilidades. E por isso é muito bom olharmos para a França, aqui a juventude, que precisamos de facto, já disse na introdução deste debate, que afinal é preciso educação. E esta educação é que temos de ver também que tipo de educação, porque já tivemos muita educação. Hoje, a educação patriótica só não basta. É preciso educação moral, é preciso educação cívica, é preciso educação cultural. Tudo isso envolve o combate contra a corrupção. Muito bem. Silvio, muitos sociólogos defendem que os jovens têm o poder de ajudar a moldar o mundo mais justo. Porém, muitos deles têm interesse em combater a corrupção, mas não sabem por onde começar. A minha pergunta é para o Conselho Provincial da Juventude: o que é que está a fazer quanto a esta situação? Obrigado. Na verdade, o Conselho Provincial da Juventude, a nível do seu estatuto, é um parceiro do Estado nas questões atenientes à juventude, programas, atividades, tudo aquilo que envolve a juventude para o seu desenvolvimento enquanto pessoa. O Conselho está presente. Em relação ao combate à corrupção, há uma iniciativa a nível nacional, que é do CNJ, e que esta iniciativa se estendeu até aos níveis provincial e municipal, que tem como título Corrupção Não. Ou seja, há um programa que visa informar a juventude para que todos os atos de corrupção que tomarem conhecimento possam denunciá-los. E ainda mais, e que pudessem, junto dos gestores públicos, levar a cabo algumas campanhas de sensibilização e a busca de informação para que se tenha em conta de que esse fenômeno sistêmico da corrupção é possível erradicá-lo, não de forma utópica, porque afinal isso atravessa todas as sociedades, mas há um projeto a nível do CNJ ou CPJ e que corrupção, de titulado Corrupção Não, e que tem se levado a cabo muita informação sobre a sociedade com vista à moralização da sociedade, com vista à formação do homem novo, com vista à educação para a cidadania, ao patriotismo, e até que aquele juramento que muitas das vezes é prestado pelos gestores públicos, pela sua honra, respeitar a pátria e ser fiel a ela, se faça cumprir cabalmente. Então tem sido este. E estas atividades que têm realizado nesse caso, sentem alguns efeitos positivos neste caso? Na verdade, a corrupção exige um discurso muito ponderado e uma visão holística das coisas, sob pena de encontrarmos barreira no primeiro discurso, porque se você vai para um gestor, vai falar já da corrupção no sentido, apesar que estás a acusá-lo de corrupto. Então, qual tem sido a ponderação? A ponderação tem sido, de forma indireta, mediante campanhas, mediante discursos, apelar à consciência, discutir pontos de vista para o engrandecimento da nação. Se temos sentido o resultado, temos sentido o resultado, porque de um tempo para cá, é bom que se diga isto,
e que não seja de uma nota positiva, que seja 20 ou um outro valor, e que nem com os resultados palpáveis que o outro colega do painel faz a referência, temos sentido, mas a corrupção tem raízes históricas e culturais profundas. E esse resultado, ao nível que temos sentido, é satisfatório para nós. Por quê? Porque há já um receio por parte dos gestores públicos, há já uma educação, e dos terceiros também, já não muito mais aquela iniciativa, não sentimos muito aquela iniciativa de tentar tirar benefício ou vantagem por conhecer A, B, C ou D, ou por entregar um determinado valor. Claro que isso não é satisfatório no seu todo, né? Mas há um sinal, há sim um sinal, e temos sentido. Júlio, aqui o Silvio falou das atividades que a CPJ tem realizado, uma vez sendo o movimento juvenil da província de Benguela. Assim, para a JS, sente assim, uma presença deste mesmo movimento, tal como disse aqui o Silvio, nestas atividades? De que movimento se refere? CPJ. Sim, a JS é membro do Conselho Provincial da Juventude e Municipal, Provincial da Juventude e Municipal do Lubito. E então fizemos sim fizemos parte do Conselho da Juventude. Porém, nós temos as nossas apreciações relativamente àquilo que é o exercício ou aquilo que é a atividade do Conselho. Porque nós entendemos que o Conselho é, na verdade, a maior plataforma que existe, a maior plataforma juvenil que existe ao nível do país. E devia ser muito bem aproveitado, muito mais bem aproveitado. Mas ainda sentimos lá, alguma dificuldade de aproveitarmos o Conselho como ele devia ser. E esse é o nosso desafio, porque o Conselho é uma organização social e como se diz, é um conselho, não é um órgão de execução, né? É um suporte do executivo angolano para consultas e aqui podíamos dizer da parte do Conselho para fazer advocacia, porque o Conselho congrega todas as instituições, é para congregar todas as instituições, associações juvenis ao nível do país, com as suas metas, com os seus objetivos, com as suas missões, com os seus valores, mas é no Conselho onde essas associações podem congregar-se e posteriormente poderem fazer advocacia naquilo que for necessário através do próprio Conselho. Nesse aspecto, eu acho que poderíamos engrandecer muito mais o Conselho. E se engrandecêssemos o Conselho nessa perspectiva, nós teríamos um país cuja juventude poderia ter uma participação muito mais ativa. Por quê? Porque cá entre nós ainda vamos encontrar nos bastidores pessoas que não se revêem no Conselho, ou seja, associações juvenis que não se revêem no Conselho. Por quê? Porque sentem no Conselho um certo live de presença da influência da JMPLA ou mesmo do próprio MPLA ao nível daquilo que são as suas atividades. Estou a dizer aquilo que muitas pessoas sentem. Mas não é verdade. Não, estou a dizer o que eles sentem, sendo verdade ou não, né? Sendo verdade ou não sei se é o objeto aqui da conversa, mas é o que essas sentem. E eu sinto que essas pessoas têm a sua legitimidade, né? Mas o Conselho podia fazer um pouco mais do que se faz atualmente. E o combate, por exemplo, esses programas que o Conselho vai gizando, se pudessem dar essa envolvente toda, podíamos se aguentar. Porque veja uma coisa, nós temos um país que a população entre os 0 e os 25 anos ocupa 65%. Nós temos um país maioritariamente jovem. Então, se essa maioria jovem, independentemente do seu credo religioso, do seu credo político partidário, do seu outro credo que podíamos mencionar ou não, nos envolvêssemos todos para o combate à corrupção, o resto de percentagem que sobra para os adultos
nem poderiam mais estar a fazer corrupção, porque daqui, se quisermos parar um pouco, vamos perceber que a alta corrupção, a corrupção mais estruturada, não é praticada pelos jovens, é praticada pelos adultos, adultos que são governantes. Né? Então é preciso que se estruture melhor, né? Aqui, né? Se estruture melhor e aproveite-se melhor essa maior plataforma. Eu digo sempre isso, não existe outra plataforma igual juvenil, né? Ou seja, com potencialidades para a juventude, como o Conselho o Conselho Nacional da Juventude. A outra plataforma, da qual também eu tenho muita plataforma, também diria assim, que tem um poder muito grande sobre a juventude, é o escutismo, que é seguramente, depois, né, dessas iniciativas, é o grupo, né, é a associação que mais alberga jovens ao nível nacional, e até porque tem extensão para o nível internacional. Portanto, é preciso olhar para esses grupos, para esses movimentos, com muita responsabilidade, e aproveitar e colocar, e aquilo que o evangelista esteve aqui a dizer, educar e ver como educar. Né? A ética, a moral não podem fugir, muito menos maquilhada, na hora de serem administradas para o adolescente, para a criança, para o jovem. Não pode ser. Porque há um regresso muito grande que nós temos estado a fazer, por exemplo, na administração da disciplina de educação moral e cívica ao nível das escolas. Hoje, por exemplo, há um ciclo que só está, que diminuiu vertiginosamente os tempos letivos da disciplina de educação moral e cívica. É um contrassenso muito grande, porque nós temos estado a apelar para quê? Para a inculcação dos valores morais e cívicos para a sociedade. E sabemos, estamos aqui a falar de uma sociedade que maioritariamente é jovem. Então, esse regresso, né, do ponto de vista de educar a criança, o adolescente, o jovem, para que matérias como corrupção e tantas outras representam um regresso muito grande, uma dificuldade muito grande para aquilo que nós pretendemos aqui, porque isso tem que ser uma matéria para se falar. Nós não precisamos ter tabus. Eu compreendo também que não precisamos desrespeitar as pessoas por se envolverem em corrupção, porém não precisamos também proteger os corruptos, apesar de encontrarmos aqui uma ideia de que a corrupção em Angola esse fenômeno pervasivo, ou seja, em Angola há um ambiente favorável para a prática da corrupção. Então, nesse ambiente favorável da prática da corrupção, há pessoas, jovens, adolescentes, que se envolvem, até crianças, que se envolvem em atos de corrupção, muitas vezes sem saberem se estão a fazer ou não corrupção. Então, esse ambiente favorável à corrupção acaba muitas vezes expondo qualquer um de nós a atos de corrupção. Mas mesmo assim, isso não nos pode tirar o direito e o dever, né, de continuarmos a galgar passos e de forma muito firme para o combate à corrupção, porque de outro modo nós nunca vamos conseguir alcançar todos aqueles sonhos, aquelas metas, aquelas intenções de garantirmos uma vida condigna a qualquer um dos cidadãos ou qualquer um dos que reside nesse país que nós chamamos Angola. Muito bem, são 9h10 aqui na 99.7 Rádio Eclésia. Estamos a falar hoje sobre o envolvimento dos movimentos juvenis no combate à corrupção. Está conosco o Júlio Lofa, que é o diretor executivo da JS, o evangelista João Guerra, representante da Comissão de Justiça e Paz em Benguela, e também o Júlio Moazela, desculpa, e que é o representante do CPJ. Senhor evangelista, casos de desvio de dinheiros públicos, subornos, nepotismo, dentre outras corruptas, ou seja, extorsão, nepotismo, dentre outras ações corruptas, recebe a atenção especial da mídia
e que busca muitas vezes expor cada vez mais os casos de corrupção pública. Será que isso influencia o interesse da população jovem em acompanhar os acontecimentos e discutir também estes assuntos? Eu digo sim, porque de facto o jovem precisa de ser despertado. E aliás, não é só o jovem, a sociedade precisa ser despertada. E que tem este poder, este domínio de despertar é a comunicação social. Portanto, quando a comunicação social fala, passa notícia disso, não se deve olhar para a comunicação social como um inimigo, não. Ela é uma sineta, é um sino que desperta a consciência, porque também faz parte do poder. Como se diz, é o quinto poder, não é verdade? E, portanto, os jovens precisam ser despertados. Eu gosto sempre de fazer uma abordagem olhando sempre para a história. A juventude, desde sempre, ficou como uma alavanca da sociedade. Mesmo em Angola. Assim foi no tempo da luta contra o colonialismo. Não foram os mais velhos, idades já adultos com cabelos brancos, não. Por isso é que ainda hoje alguns existem, porque naquele tempo eram jovens. E para se envolverem a isto, houve alguém que mexeu com a sua consciência, com a sua sensibilidade. E, portanto, os jovens precisam serem despertados para isto. Tal como na luta pela independência, os jovens se envolveram, na luta pela paz, os jovens, os que andaram nas frentes de combate de um e do outro lado, eram jovens. Os mais velhos depois se reformaram, ficaram lá com medo. Hoje também os jovens precisam de despertar. E eu tenho refletido num provérbio muito forte em Umbondo, quando diz assim, Tsalali Sirembangalala, Tsapashureva Tchengange, o que fez com que as cigarras passassem o tempo todo a gritar, despertou. O Tchengange não tem tradução, mas é um bicho que sofreu já metamorfoses, vive num ambiente onde não há sol, nem chuva, nem sofrimento. Portanto, fazendo uma analogia, é como quem, vamos fazer uma comparação, é despertar aqueles que estão nos palácios. E, portanto, os jovens têm de fazer isto, pode ser que, por causa de muito trabalho, o mais velho esteja adormecido. É preciso que o jovem desperte esse mais velho que está adormecido. E quem é esse que está adormecido? Se calhar vamos dizer é o governo, se calhar vamos dizer são os tribunais, se calhar vamos dizer são as forças de ordem e segurança. Estão adormecidos, então a juventude é preciso que seja despertada. E exatamente, ainda não estamos muito bem satisfeitos, que não temos ainda muitos órgãos de comunicação social a facilitar, mas os poucos que temos devemos usufruir deles. E também aproveitando às vezes as redes sociais, apesar da sua, às vezes são muito vazivos, não é? Mas isso aqui é próprio, é o tempo em que vivemos. E nós, nesta luta que se quer fazer, repito, a educação para a juventude. Os meus colegas no debate já falaram muito bem o que a juventude está a fazer. O Gil Rofa até disse que nesse conselho nem todos se veem muito bem. Ali nós temos de apelar também às igrejas. Por isso é que a Comissão de Justiça e Paz, quando fala sobre isto, quer sempre olhar também não só para a sociedade, como a própria igreja. A igreja tem a chamada doutrina social, a igreja que envolve todas as franjas da sociedade. Olhando para isso, porque as igrejas hoje envolvem mais jovens do que os partidos políticos. As igrejas, vamos lá ver, quantas igrejas temos, por exemplo, em Angola? E quando os jovens vão para essas igrejas, que tipo de doutrina, que tipo de educação as igrejas estão a passar? Será que estão a passar mesmo só a mensagem do amor de Deus, do amor de Deus com os homens, ou estão a falar mais do dinheiro? Porque ali também está. Quando nas igrejas falamos mais do dinheiro, os jovens vão dizer, não, afinal o que mais vale é dinheiro.
Se na igreja vamos falar também da moralidade, os jovens vão pensar logo que afinal é preciso moralizar. Há um elemento também muito importante, o Júlio já falou sobre isso, é sobre a educação moral e cívica. Temos aquele princípio que diz, é de pequeno que se torce o pepino. Se nós quisermos mesmo construir uma Angola amanhã, porque hoje já não é possível, estamos uma geração mesmo podre, a nossa geração está podre de corrupção. Nós vamos falar em hoste pública, até podemos falar por cima nos tetos. A nossa geração está podre, nós precisamos de recuperar o amanhã. E para isso é preciso que as escolas, por favor, as escolas tenham em conta que hoje não precisamos muito de pessoas que se formam em geografia. Não precisamos muito, não é que esteja a dizer que não precisamos deles. Hoje não precisamos de muita gente para fazer contas, porque se calhar de contas já estamos... por isso já temos gente corrupta por causa das contas. Hoje precisamos de gente que sabe dizer isto é mal, isto é bom. Evito isto e faço isto. E isto só tem de ser numa educação moral com educação religiosa. A educação moral e cívica, eu sou professor também. E eu sempre reclamei isto. E é a minha especialidade. Mas o que é que acontece? No primeiro ciclo, onde a educação moral e cívica começa, por semana, o estudante só tem 45 minutos. E vai ter mais de 3 tempos de inglês. Tá vendo? Nós precisamos falar mais inglês ou precisamos mais moralizar a sociedade? É verdade que precisamos de falar inglês para a interação, porque a língua nos interage. Nós precisamos de inculcar na mente da juventude, da criança, do adolescente, o respeito pelo bem comum, o respeito pela vida. Enquanto não se faz isso, essa juventude que está aí hoje, daqui a nada eles já não são jovens. Daqui a nada eles já são velhos, vão olhar para trás e não fizeram nada. De novo, quando chegarem lá na idade dos 60, vão olhar e vão dizer assim, então o que fizemos? É preciso olharmos para essa camada. A juventude precisa disto, pode ir desabafo por ali, mas também a própria juventude está por detrás muito das comissões. Muitos jovens também estão envolvidos na própria corrupção. São eles que levam os envelopes porque sempre não têm medo. Okay. Bem, exatamente. Júlio, aqui o evangelista falou sobre que muitos jovens já estão, ou seja, estão corrompidos por este tal fenómeno. Isto não deixa um pouco assim o Conselho Provincial preocupado, porque esta é também uma das vossas linhas, né? Se calhar de intervenção, conversar, trabalhar com a juventude, no sentido de estarem num bom caminho. O combate, apesar de ter citado Júlio, mas por sinal mostra que estava a se referir ao Silvio Moazelo. Júlio Moazelo, Silvio Moazelo, sim. Desculpa, mano. Pronto, é necessário que se levanta aqui as duas questões pontuais que foram levantadas pelo evangelista e que nós subscrevemos quando fala que é necessário despertar a juventude. E uma das formas de despertar a juventude é mesmo por intermédio da mídia. Porque tem que ser assistido de um tempo para cá, para quando a mídia noticia essas questões, as pessoas entram em alaridos, então fez-se muito mal, fez-se isto, fez-se aquilo. Primeira nota é necessário que se faça isso. Segunda nota é a questão do seio ou da área estratégica ou do setor onde está se viver ou onde está se praticar alguns atos de corrupção. A corrupção atravessa todos os setores da vida da sociedade. Todos os setores. Político, administrativo, social, militar. Tudo que é setor da vida da sociedade, a corrupção atravessa. Mas para o Conselho Provincial da Juventude, como é que estão o combate, os jovens, também, tal como disse o evangelista? O combate à corrupção, estamos todos aqui unânimes, penso eu, no debate, que deve merecer a atenção de todas as forças ativas da sociedade. E o CPJ é uma força ativa da sociedade e que controla a nível nacional muitos jovens
e que as associações aqui, disse o Júlio Lofa, algumas não se revejam no Conselho. É normal, o Estado é democrático de direito, não vamos impor que as pessoas se filiem, ou se juntem, ou se associem a um determinado grupo. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Isso não pode ser normal. Mas é normal, não, que nós estamos a construir um Estado. O Conselho não pode ser. Isso não pode ser normal para o Conselho. É um Estado democrático de direito. Vamos impor as pessoas para que se revejam no Conselho. Estamos a dizer isto. Porque eu percebo que o Conselho é do Estado. O Conselho não é do Executivo. Então não é normal. Estamos na mesma linha de pensamento. Quando diz que o Conselho mas é do não Estado. diga que é normal. Não, é que nem aquilo, pronto. O Estado, como Estado, enquanto ente, visa a prossecução de determinados fins. E o Conselho aqui também tem um fim específico, que é trabalhar com a juventude. Se uma determinada franja da juventude não se reveja a este grupo e não está impedida de fazer ações individuais, eu penso que é normal. Porque aquilo é uma plataforma. Não me revejo nesta plataforma, vou me juntar a outra. Os fundamentos é que... Silvio, desculpa lá que eu diga isso. É preciso. Nós temos uma outra forma de ver a situação. Mas nós estamos a falar de um conselho. O Conselho não é uma ONG. É? O Conselho não é isso. O Conselho é um espaço de confluência das instituições juvenis ao nível do país. E o Conselho não é pro-executivo. O Conselho, na concepção, o Conselho é do Estado. Portanto, nesse Estado angolano, que nós estamos a dizer de direito democrático, é suposto que as pessoas que estejam cá sejam pro-Estado. O Estado, não o governo, o Estado. Então, disso, eu nessa perspectiva, eu não vejo essa normalidade, né, das pessoas aderirem ou não ao Conselho. O desafio do Conselho deve ser necessariamente congregar todos esses grupos, porque o Conselho fala em nome da juventude do país, né? Enquanto essa plataforma, agora se for um órgão filiado ao Executivo, aí sim, isso aqui... bem, Júlio, é verdade que deve congregar todas as associações. Mas também é bem verdade que é necessário olhar que essas associações, ou o Conselho em si, enquanto pessoa coletiva, do tipo associativo, tem estatutos. E o seu estatuto permite que as associações, tanto de nível acadêmicos, religiosas, se juntem àquele Conselho. Se uma determinada associação entender por bem que não quer estar unida, não quer juntar-se ao Conselho, dependendo das motivações ou dos fundamentos, e nós dizemos que isto é mal, eu não consigo perceber, então, no âmbito da liberdade, as pessoas são livres. E esse Estado que nós queremos construir, independentemente de ser uma instituição de Estado, independentemente de estar a representar a juventude, mas tem documentos reitores e que não impõem, porque isso já nem é mais um Estado militar, nem um Estado autoritário, é um Estado democrático, estamos a construir. Uma organização que representa como tal, disseste, os jovens, é normal que existam outras organizações que não se interessam com tal como está aqui a referir o Júlio Lofa? Assiste uma grande participação e um grande surgimento de movimentos a nível da nossa sociedade. Assiste isso. E muitos vão já surgindo com uma ideia pré-formada de que vamos estar numa outra posição, num outro pilar. E se tivermos que no mesmo diapasão ou alinhado ao Conselho, provavelmente não vamos conseguir levar a cabo os nossos objetivos. Cada um tem a sua agenda. Ele pode ver que a agenda dele, a agenda daquela associação, não está de acordo com a agenda do Conselho. Imagine... Uma coisa que termine só. Imagine que o seu público-alvo, o seu objetivo central é só mesmo combate à malária ou ao ambiente. E ele vê que no Conselho a execução desse seu programa pode estar reduzida. Então, tem como preferência não se filiar ao Conselho. Mas também isso é por causa de uma má prática. As pessoas foram muitas... Estamos a falar também sem dados, não sabemos ao certo quais são mesmo as associações que não se revejam no Conselho, não consigo trazer esses dados. Quem trouxe isso ao debate foi o Júlio Lofa, então estamos aqui só para tentar esclarecer uma outra questão. Por isso eu quero, nós que somos já da segunda idade, nós somos da primeira idade, por isso somos um bocadinho observadores, e nós observamos isso. Hoje, o Conselho Nacional da Juventude, tal como disse o Júlio Lofa, por que não está, nem todos se reveem nele?
o problema em Angola é que a política está suja. E por causa da política suja, basta um dos partidos tiver aí uma mão maior, logo este conselho é inconotado. Isto hoje em todos os lados. Se nós quisermos fazer, por exemplo, nós vamos dizer, vamos criar aqui mais uma organização. Se houver uma mão de alguém, de um dos partidos políticos, vamos falar dos dois partidos políticos, o MPLA ou a UNITA, alguns já vão dizer, por causa de que estamos cheios de preconceitos, mas esses preconceitos são produzidos pela política angolana. E a política angolana é esta que temos, por causa de que a nossa política, nós chegamos a este Estado democrático com combate, nos matamos, criamos ódios até hoje. Isso estamos a falar, eu trabalhei por muito tempo, passei por todos os municípios e comunas dessa província de Benguela, no programa nós tínhamos, na altura não era a Comissão de Justiça e Paz, era chamado PROPAT. Nós reuníamos em todas as comunas e todas as povoações de maior concentração populacional. O discurso é este. Nós estamos numa sociedade em que nós fomos mal formatados politicamente. E por causa desta má formatação política, hoje, onde aparece o MPLA, haja boa ideia ou não vou. Onde aparece a UNITA, haja boa ideia ou não vou. Ao invés de ir para lá, mostrar as minhas ideias e discutir com os outros, me reservo no meu orgulho. E por isso, o Conselho, por causa deste timbre, que muitos, isto aqui, eu só faço parte da sociedade civil, esse timbre que tem, de que está uma mão da JMPLA, por isso muitos recuam. Mas isto, vamos compreender assim. E para um dia desse, termos este conselho mais envolvente, esse conselho também tem de andar. Então significa que... Não, mas é uma falsa percepção. Desculpa só ainda. É uma falsa percepção de que o que sustenta o Conselho é a juventude, é a JMPLA. É uma falsa percepção, porque no Conselho tem representatividade de todos os partidos com assento parlamentar. Exatamente. Este é que é o ponto de partida. Participam. Não, participam muito pouco. Se calhar são aqueles que compreendem mais. Porque nós temos fanáticos. Isso não podemos esconder. Nós temos fanáticos que não vão para ali. Não, basta encontrar as pessoas no Conselho são mesmo as suas organizações de base. Vamos admitir que a Jura envia representantes, vamos admitir que envia representantes. Exatamente. Vamos admitir que haja essa má percepção. Vamos admitir, eu admito. E por quê? A experiência que tenho é esta. Por causa da má formatação política, boas ideias que podemos projetar, basta aparecer alguém com bom discurso que esteja ligado a um partido, os demais fogem. E o que eu queria perguntar é se existe esta mal percepção, este timbre e tudo mais, quando o Conselho Nacional da Juventude vem com o programa para combater a corrupção e querer também congregar outros jovens, isto pode afetar? Não, isso é muito bom. E por isso é que eu queria dizer... Não, mas quando pretender pegar outros movimentos juvenis dentro da... Por isso é que eu chegaria aí, que depois ele me cortou, quando ele disse aqui que a juventude tem de andar. Esse andar tem de andar fisicamente, tem de andar com projetos, porque para esse conselho ter essa credibilidade na nossa sociedade, para passar as ideias que têm, não podem ficar parados e esperar que os jovens venham. Eles dizem que vão ao encontro. Vão ao encontro de onde? Vão dizer, olha, hoje temos um debate com toda a juventude, por exemplo, da Jura, da UNITA, amanhã com a juventude do MPLA, amanhã vão para a Igreja Católica, amanhã vão para a Igreja Tocoísta, amanhã vão para lá. Passar a mensagem que querem. Depois muitos vão despertar.
Isso é assim mesmo. É ali onde começam as ideias de congregar. Separarem, ficarem no... Eu não conheço o estatuto da CNJ, não conheço. Isso aqui estou a falar por causa daquilo que nós observamos. Senhor Evangelista, temos só o Muito primeiro obrigado. ouvinte. Vamos só Sim, atender senhor. o primeiro ouvinte. Alô, ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Quem está do outro lado? Muito bem, Marcelino, tenha a bondade. Estou a ouvir atentamente o programa e, de facto, concordo com alguns em relação ao tema em questão. Bem, e tenho a dizer o seguinte: a corrupção é uma prática difícil de combater. E se pensarmos que em 5 anos vamos combater, estamos a desmentir de facto. Porque a vontade política manifestada pelo presidente João Lourenço, não é? Diria que é o alavancar de um projeto que deve ser abraçado por todos os angolanos, sem exceção de ninguém. Agora aí está o problema. Isto porque dentro do próprio governo de João Lourenço tem muitos ainda com coração duro e querem continuar com esta prática. E os movimentos juvenis surgem exatamente para quê? Para avaliar todo o sistema de governação e, de facto, se haver cumprimento ou não, eles se manifestarem e darem a sua posição em relação ao bem do país. Donaldo e demais acompanhantes aí do programa, eu quero dizer o seguinte: nós vivemos num período de guerra, muita guerra civil, e a Igreja Católica, de modo concreto, o ISTRA, não é que é o Instituto de Ciências Religiosas da Angola, surgiu exatamente para quê? Para preparar os homens no pós-guerra civil. Daí, tem que formarem professores de educação, moral e cívica. Agora, chegou uma fase que esta instituição foi colocada à parte, porque queriam o imediatismo. E esse imediatismo estragou o país. Hoje temos jovens apenas com instrução e não educação. E sem educação, nós conseguimos ver que a taxa da corrupção surge em todos os campos. Então, o que eu peço é que realmente os movimentos reflitam exatamente sobre o país. Que não haja separação, que não haja apoderamento, e tudo que nós queremos é que continuemos sim na luta contra a corrupção. E a base está mesmo: a educação, a moral e o civismo. Isso sim, se nós implementarmos a educação moral e cívica para isso, conseguiremos ver que as instituições deixarão de ser, não é, uma institucionalização à prática da corrupção. Muito bem, Marcelino, obrigado. Obrigado, Marcelino, pela sua contribuição sobre o tema de hoje. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Muito bom dia. Seu nome, por favor? O nome mais popular é americano na casa. Senhor Americano, qual a sua contribuição? Primeira coisa, muito bom dia para mais velhos São Paulo. Obrigado. Muito A obrigado. corrupção, uma coisa que a gente já encontrou, estamos a perceber com eles, sempre a mesma história. Tem um país que diz muito bem a corrupção, começa pelos mais velhos e acaba pelas crianças. É muito certo. Nós já encontramos, estamos a começar também estamos a ver os partidos. Onde é que vem a corrupção? A corrupção vem daquele que é o mais alto e o mais baixo. Nós assistimos sempre na televisão, os deputados robô, o governador robô. Mas o que é que acontece? Eles não é expulso imediatamente. É trocado de pasta, eles tiram aqui e metem com outros. É aquilo que acontece na migrante aqui, eu vou aí, vou continuar a mexer. Eu, por exemplo, um exemplo prático, eu fui operador de máquina e trabalhei numa empresa que é o D3, foi alugado lá a máquina. E às vezes, antes de começar o trabalho, tem aquela pequena palestra, vamos tentar explicar o colega, o colega manda eles mexer.
e o contrato era em 6 meses, as pessoas que trabalhavam lá, que era para ver o seu comportamento. Quando você é apanhado, roubaste um prego ou uma bota do colega nota 3, tu eras expulso imediatamente. Era para dar um exemplo nos outros que ficaram lá. Eu se roubar, vamos fazer o mesmo que fizeram com o claro. Então cada um tinha aquela noção. Não posso fazer, porque vamos passar confusão com o colega. E não é que a gente vê nos nossos partidos ou no geral. O plano é roubar, o roubou, e então daí não é possível. E isso significa complicado quando se faz a confusão. Porque são os membros que estão a lei e não é a lei que é cumprida. É muito complicado. Vamos ver, vamos falar no salário. Se eu ganhasse um salário mínimo, se eu tenho na minha conta no fim do mês, tenho 500 mil na minha conta, eu acho que muita gente vai esquecer isso. Eu ganho isso, não vou fazer por isso. Porque quando a gente diz o código sempre nossos colegas de estrada, ocupamos muitos deles a vezes na polícia, no regulador de trânsito. Não, o regulador me mandou parar, me pediu X, me pediu isso. Nós eu escolhi sempre. Há coisas que nós devemos atuar, mas há coisas que nós devemos ser ignorantes. Devemos ignorar um pouco. Se o seu carro tiver seguro, taxa, documento completo, pneu em dia, o polícia aí não ia te criar transtornos. Mas quando algo errado, tem sempre aquele favor e aquele boca de palavra. O polícia sai de manhã, ele fica na estrada. O comandante que ele colocou no posto não vai tirar 500 quadras, toma para beber água. Ele entra das 6, larga 12 horas, depois é rendido por um... Sou americano. Imagina das 6 horas, ele ia apanhar poeira, passa carro, passa isso. Sou americano? Sim. Vai ser mais prático, sim. Ok, já vou terminar. Apando por essa coisa, você sabia não, eu no fim do mês, eu mostro salário que é 500 mil, ou 1 milhão de quantos, ele ia ter mesmo de pedir um 500 num motorista, porque sabe bem, eu vou perder o meu emprego, com 1 milhão que eu ganho, vou pedir 500 quantos ao motorista, eu acho que ele ia ter esse pé. Muito obrigado. Obrigado nós, senhor americano, pelo seu contributo. Vamos só aproveitar também fazer aqui a leitura dos comentários dos nossos internautas a partir da página de Facebook da Umunga. Está o Abílio Múvia, escreveu: é importante o contributo dos movimentos juvenis no processo de combate à corrupção, sendo a juventude a continuidade de uma determinada sociedade. Mais do que confiar nos seus governantes, é preciso controlar os atos e as ações dos governantes. Um dos indicadores que contribui na corrupção é a forma de pagamento de bens e serviços. O pagamento de um bem seria em parcela ou por prestação e não em vulto ou em muita quantia. Olhando para o salário mínimo nacional e os preços dos bens e serviços, isso de certa forma assedia a corrupção. Esta foi a opinião do nosso internauta Abílio Múvia. O Jonas Mandela disse: ora viva, bom dia a todos os painelistas deste maravilhoso programa. E, indo diretamente ao tema, factualmente, o propalado combate à corrupção em Angola não passa de uma novela em Porta, na Turquia, porque se o dito combate fosse sério, nós, o povo, sentiríamos resultados palpáveis, exemplo, na saúde e a cesta básica. Ou seja, em Angola não há combate à corrupção. O que há aqui é o combate contra as pessoas e que não convém. Esta é a opinião do nosso internauta Jonas Mandela Tony. O Impoluto Capita diz: afro saudações ao vasto auditório e extensiva audiência. O tema é de capital importância, pois visa despertar-nos das amarras. Daí que é salutar que haja workshops nos bairros, escolas, para consciencializar a franja jovem. Então, lemos aqui os comentários dos nossos internautas na página do Facebook. Temos aqui Bernardo Arantes. Saudações a todos, para dizer que estou a acompanhar o programa desde o princípio e as intervenções do senhor evangelista João Guerra e são realistas, porque há tempo que a questão da moral deixou de existir neste país, principalmente por parte dos que governam. A falta de amor ao próximo faz com que a corrupção seja vista como uma forma de melhorar a vida por parte de quem governa. Porque é lamentável saber que milhões de angolanos
passam fome, vivem sem uma habitação condigna, com um sistema de saúde péssima, escolas que deixam a desejar, enquanto que aqueles que deviam proporcionar uma vida condigna aos cidadãos usufruem de todos os bens só para si. Esta é a opinião do nosso internauta Bernardo Arantes. Não sei se o senhor evangelista vai continuar ou vamos colocar aqui uma outra questão que estava a ajudar. Bom, mas só para dizer que há um internauta que disse que o combate se calhar está como uma farsa, não é? Também temos de ser reais. Se não fosse este princípio mesmo de combater, parece que estaríamos piores. É melhor começar. Se não se começar, nunca se vai. Porque já andamos um bocadinho. Porque ali também o mérito de quem está fazendo aqui não é ainda combater a corrupção. Eu tenho essa percepção. O mérito é acabar com a impunidade. Porque, de facto, a impunidade, já se dizia naquele tempo de guerra, poupar o inimigo é prolongar a guerra. E eu já uma vez também falei, poupar o corrupto é perpetuar a corrupção. E, portanto, haja ou não haja seleção, mas o mais importante é que tem de se começar. Ao menos, estamos a ver que há pessoas aí para a cadeia, porque tem de haver mesmo. Agora, se ainda, eu não sei o que, isso é dos juristas. Parece que o nosso colega aqui, o Silvio, é jurista. Se calhar dizem melhor, porque nós até sempre gritamos aqui, muitos devem ir para a cadeia, não vão para a cadeia, mas depois dizem que lá o problema são processos muitos. Até quem mata ainda goza da liberdade por causa dos advogados. Que barbaridade. Mas isso é brincadeira. Quem mata não devia esperar a sua sentença na liberdade, não é? Aquilo que nós ouvimos em Luanda, não vi para este caso. Mas é para dizer que ali de novo está. Isso tudo o que inicia? Inicia de novo uns envelopes ocultos. Isso nos leva à impunidade. Porque o que é impunidade? É não permitir que um assunto continue. É permitir que alguém roubou, não, deixa só o filho do fulano, filho do cicrano. Se já começam a mexer com graúdos, já nos alegra. Isso significa dizer que estamos a começar. Mas é para dizer que essa corrupção não vai nem amanhã, nem depois de amanhã. Isto é um processo que vai para muito longe. Eu disse no dado momento que às vezes nós olhamos mais para o ministro que é corrupto, roubou, condenado. Mas o pior corrupto, que é igual a Salalé, é igual àquele ratinho candondo, que roe o fato devagar, são aqueles que estão nas secretarias dos chefes. Você mete um documento para o chefe visar, ele põe, ele diz como é, não tem nenhum. Assim mesmo, começa na brincadeira, não há nenhuma gasosa. Está vendo, não é? E se você não dá gasosa, põe o seu papel no fundo. Eu vi há dias, no posto, digo mesmo porque mal, no posto policial do Catengue, eu parei, mas havia um mini autocarro, só estavam 4 pessoas no mini autocarro. O homem que estava a multar o mini autocarro, publicamente falou, como é, não tem nada para me deixar, vou passar, vai permitir-me que eu te passe a multa. Imagine. Isso está a dizer o quê? Está a dizer eu sou corruptível. Ele próprio está a assumir-se como corruptível. Então basta dizer, não, epa, eu tenho aqui um dinheirito. Eles aceitam. Começa a corrupção no posto da polícia, na secretaria, no contínuo. Assim. E se hoje começarmos a passar pelas escolas, esse tempo das inscrições para o ensino médio, para o ensino superior, vamos apurar que há muita gente a receber dinheiro indevido. Mas esses aqui nunca vão aparecer. Nunca serão julgados. Mas só permite só, antes, só aqui uma deixa. Sim. Daí a necessidade e a importância e o interesse deste tema, do envolvimento dos movimentos juvenis. O que a mim preocupa bastante são mesmo essas negligências, essas omissões daquilo que vamos tomando conhecimento. Quando se toma conhecimento de uma prática desta natureza corruptível, é necessário que o evangelista, naquele momento, conseguisse tirar toda a identificação da pessoa que se procedeu desse jeito e denunciasse. Porque
se nós deixarmos que sejam os outros a fazer, não vamos combater. Temos que ver o combate à corrupção. Não quero como publicitar a minha ação. Temos que ver o combate à corrupção como um plano de Estado. Porque as instituições de defesa e de controle desse próprio de prevenção e do combate à corrupção somos todos nós. Exige a força ativa de todos. E preocupa-me bastante essa questão. E se já foi denunciado, ainda bem. Se não foi denunciado, deverá ser denunciado. E uma outra questão também que preocupa aqui é dizer que esse combate à corrupção é uma farsa. Não, isso não é verdade. Podemos até não gostar, se calhar, da metodologia adotada. Podemos não gostar de um ou outro resultado, mas temos que crer que não podemos apressar a justiça. Porque na ânsia de querer se fazer justiça, vamos cometendo injustiça. Porque isso dizer que os processos têm fases. Nós queríamos que todos fossem mais céleres, é verdade, mas imagina também quem já anda desgastado com um processo à espera 8, 5, 6 anos. É um sistema que nós todos temos que nos enfrentar. Pela sua reforma do sistema judicial, inicialmente, temos que falar, não, vamos, pronto, está-se combater combater a corrupção, mas também vamos reformar o nosso sistema judicial. Por que não se pressiona com o ingresso de mais magistrados para facilitar a vida dos processos? Por que não se pressiona com a criação de melhores condições? Hoje os magistrados do Ministério Público, penso que hoje ou ontem, decretaram uma conferência de imprensa para falar das péssimas condições em que estão a prestar os seus serviços. Em Luanda, em Viana, numa das secções, os oficiais de justiça pararam a atividade laboral, apesar de podemos considerar de forma ilícita, por entender que também não têm condições e os meios de comunicação noticiaram aquilo, por ser público, nós estamos a trazer aqui esse debate. Então, é dizer que nós devemos ir atrás da informação, nós devemos denunciar esses atos, para que esse combate, que, ao meu ver, é uma nota positiva, queríamos mais, se calhar, os processos que estão em fase de instrução, queríamos que já fossem para julgamento, mas tendo em conta provavelmente a complexidade e as questões de interesse, porque há patrimônio que não está no país, então são cartas rogatórias, mandar para outro estado, há muita coisa que envolve, e se a gente não tiver atenção a essa questão, vamos estar continuar a fazer julgamentos públicos, vamos continuar a apressar a justiça e não podemos correr o risco de cometer injustiça. Por isso, a prudência recomenda e a sabedoria que devemos monitorar esses processos, devemos acompanhá-los e ainda mais, e ser parte de muitas das vezes dos próprios julgamentos. Porque muitos não conhecemos o processo, mas vemos omitir opiniões sobre os processos. Eu penso que a juventude precisa assim. Eu sempre que ainda bem que já passamos essa fase de falar sobre o conselho e já estamos em outra abordagem, mas eu estava aqui a dizer que eu sinto-me parte do conselho. Para mim, o conselho é minha propriedade. E sempre que eu falar do conselho, eu vou falar desta forma, porque é um bem nosso. O conselho é uma plataforma, a projeção do conselho devia produzir, para produzir grandes resultados. E por isso eu vou falar sempre do conselho. Vou sempre falar. O meu sonho é que o conselho consiga ser aquilo que foi projetado. Agora, há uma coisa que nós temos que começar a entender. A escola tem um papel muito grande no contributo do combate à corrupção. Só que a nossa escola tem um valor invertido relativamente à corrupção. E a escola que forma essa criança, esse jovem que nós estamos aqui a falar. Então, essa situação é daquelas que não passa, o cidadão não é o fundamental, porque nós temos, para além do caráter classista da escola, nós sabemos que há uma interferência muito grande, o caráter classista da educação, há uma interferência muito grande da governação, ou seja, dos governantes, dos políticos partidários, na concepção, ou seja, na execução da escola. Nós temos esse problema. E vejam uma coisa. Nós, agora que daqui a pouco começam as matrículas, vocês vão fazer matrículas com um atestado médico e um cartão de vacina que não existem. O atestado, a pessoa não é testada, mas tem um atestado médico. A pessoa não toma vacina, mas leva o cartão de vacina para fazer parte dos documentos necessários à matrícula. Quem está a fazer isso é uma instituição pública. E o cidadão
sentindo-se incapacitado para contornar aquela situação, ele vai aceitar aquela condição que se lhe é colocada. Estou a falar do cartão do atestado, e pode existir outras coisas. E as instituições têm que tomar posicionamento sobre isso. É você chegar para uma instituição e te dizer assim, não, tem trabalho, tem serviço rápido, né, tipo, com urgência e sem urgência. O que é isso? O gestor público muda de assinatura quando fizer assinatura urgente. O que é isso? É numa instituição pública onde nós estamos a fazer isso. As pessoas precisam tomar cuidado com isso. E o cidadão, quando está necessitado, é aquilo que eu já disse aqui, nós temos um ambiente muito permeável para a corrupção. Então nós temos que começar a ter cuidado sobre esses aspectos e ajudarmos aquelas pessoas que precisam relativamente a isso. Aqui nós estamos aqui a falar de corrupção, mas daqui a pouco você cai numa casca de banana, numa situação em que pode te envolver em corrupção. E se a pessoa não tiver uma postura e também, algumas vezes, admitir o seu erro, estar em condições de cumprir pela consequência do seu erro, você vai se envolver em corrupção. Então, é isso que a juventude precisa cada vez mais ir refletindo. E essas nossas plataformas que existem, as organizações que existem, têm que se reforçar nesse aspecto. Se nos permite, Júlio, essa questão Silvio vai ser um pouco mais rápido, sim, temos apenas poucos minutos 30 mesmo. Segundos, provavelmente. Bem. Essa questão de detectarmos o contexto geradores de corrupção, essa detecção, é bom que seja acompanhada de um juízo de certeza ou de uma monitorização. Porque hoje por hoje, já penso há 2 ou 3 anos, que a questão dos atestados praticamente é mesmo... Agora, já só algumas instituições estão a passar atestado médico, já não é mais todo aquilo que se via como se fosse todo, basta ser um centro de saúde, está a passar atestado médico, já não se registra. Sabe, tem uma outra... Deixa só terminar. Por causa desta situação, hoje por hoje, as chefes vão para o Estado Municipal, o seu atestado leva 2 ou 3 10, são testados por médicos. Há lá médicos em serviço, por isso nós temos que detectar o contexto geradores de práticas corruptivas, mas também acompanhar, porque senão vamos estar a passar sempre uma informação que não é agradável. Está a dizer que não é verdade que aqui entrega-se atestado para as pessoas fazerem matrículas quando elas não são testadas? Neste momento eu não posso confirmar se é verdade ou não, mas o que eu posso dizer é que o Estado Municipal, pelo menos... não pode me contrariar assim. Há instituições do Estado que já não estão a passar mais atestados. Não, se dizer que no outro tempo isso, passavam, que era gratuito, era só entregar o valor e te davam. Se me dizer isso, eu posso validar o que está a dizer, mas o contrário é me dizer que isso não acontece. Porque eu posso lhe provar por A mais B que isso acontece. Eu não visitei todas as instituições, por isso pois, então não contraria mas isso. algumas que passavam já não passam nessas condições. Muito bem, temos mesmo poucos minutos, a conversa está num clima muito bom, mas o tempo não nos permite, temos que finalizar, mas temos alguns minutinhos para as conclusões dos nossos convidados. Vamos já começar mesmo com o evangelista João Guerra, assim, poucos minutinhos sobre Muito obrigado. De facto, nós queremos que a juventude hoje se envolva mais nesse combate à corrupção, porque é estes que amanhã vão governar este país. E para isso é preciso que a única coisa que nós pedimos, que os jovens trabalhem a consciência. E isto é preciso formação. É preciso ouvir, também saber ouvir. Nós, às vezes, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Temos uma coisa que temos a mais e uma coisa que temos a menos. O que temos a mais são os ouvidos, devemos usufruir disso. Temos a menos e a boca, falar menos, falar e ouvir mais. Ouvir o quê? Agora o conselho, um conselho para o Conselho Nacional da Juventude. Organizar jornadas nos bairros. Isso aqui não vão para os comitês, nem vão para vão mesmo para os sobas, que chamem os sobas. Nós queremos falar com a juventude. Porque se está como disse o Lofa, né? É para eles, não é para nós que somos da segunda idade, é para eles. E portanto dizer também que a Umunga deve continuar com esses debates, porque precisamos de facto de despertar a consciência. É assim, sempre, quando se cala, você consente. É melhor falar para não dizer que esse não, está a consciência significa que estamos bem.
para os políticos. Nós, quando apontamos os dedos aos políticos, nós estamos a ignorar o trabalho deles. Respeitamos o trabalho deles e, portanto, façam a política com ética, de modo que todo mundo beba da experiência dos políticos para esse combate que se quer mais airoso. Queremos um país amanhã respeitado, porque queremos investidores. E não pode investidor chegar aqui, só para uma fazenda precisa de 30% da comissão. Isso aqui não vale a pena. Muito obrigado. Obrigado. Nós, Júlio Lofa, faça já um gesto de conclusão. Interessante a conversa que nós tivemos aqui e aqui eu vou expressar os meus o meu apreço pelo aquilo que tem sido o movimento juvenil ao nível da província de Benguela. Interessa-me dizer que em torno do 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, a AJS, a ADRA, o Conselho Provincial da Juventude, a OIC, a Juventude, o Departamento da Juventude e Desporto, estão a organizar a Conferência Provincial da Juventude. Quer dizer, são esses passos que nós temos que ir dando. É fundamental que se faça isso. E sempre que somarmos um golo para este passo, nós estaremos a dar grandes passos para o futuro. É importante. E essas conversas são sempre fundamentais. E de resto é dizer que é um espaço interessante para podermos abordar vários outros assuntos e dizer para a juventude participar um pouco mais e deixarmos de vestir as camisolas dos nossos partidos políticos e das nossas igrejas antes da Angola. A nossa primeira camisola tem de ser Angola, depois vem as outras coisas. Bem, Silvio, já assim, muito breve mesmo, para a sua conclusão. Na verdade, nós queremos, terminando, provavelmente como iniciamos, dando uma nota positiva a este combate à corrupção, olhando para os momentos, o espírito em que estamos imbuídos, o avanço legislativo, os compromissos internacionais que vamos assumindo e os acordos que vamos firmando. Mas também dizer que a melhor forma, ou as melhores formas de envolver-se nesse combate, os movimentos juvenis, é necessariamente não serem parte dessa prática danosa e conexas, aqui, peculato e outras, mas não ser parte disto. Outra questão fundamental é que também relatem ou denunciem sempre que tiverem conhecimento de uma prática ilícita ou de corrupção. Uma outra questão também é exigir a responsabilização dos infratores, mas de forma urbana, ordeira, como? É crime público, escreva para a PGR, escreva para o SIC, para que tome conhecimento daquela situação pontual. E não menos importante, a questão da educação para a cidadania, porque só essa educação para a cidadania provavelmente conseguirá nos ajudar para que tenhamos um país desenvolvido, uma economia estável e que consigamos atrair investimento estrangeiro, como por isso, evangelista. Obrigado, Silvio Mazelo. Mazelo, desculpa mesmo. Silvio Mazelo, representante do CPJ. Obrigado, evangelista João Guerra. E obrigado também, Júlio Lofa, diretor executivo da AJS, pela presença. Nós então ficamos por aqui e prometemos voltar na próxima edição do programa Corrupção é Crime, à mesma hora. Então, trabalhou para si João Malavendeira na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, a Vestumbolt, que garantiu uma boa imagem na nossa página do Facebook e apresentou com muito gosto e carinho Donaldo Souza. Bom dia e boa quinta-feira. Bem, é um tema vasto. Um partido anda onde? Anda entre Benguela e Luanda. Não, só pode ser primeiro, só inicialmente, vamos fazer todas. Esse debate sempre, para nós sempre. Nunca se esgota. É que agora estou um bocadinho comprometido. Eu estou aqui. Sim, temos acompanhado. Às vezes temos de falar um bocadinho. Sim, já Está aguentando isso, né? Esse está sendo 4x4. Vamos fazer foto aí. Está atrapalhando a vida. Olá.